Pessoal, nós vamos entrar agora num tópico muito interessante, uma breve história da qualidade. Olha só, eu sou um professor, para você me entender um pouco, que gosta de fazer as coisas de forma didática. Não se ensina um assunto sem falar um pouco da história. Como é que começou a qualidade no mundo? Como é que começou a qualidade na história da humanidade? A qualidade, gente, é muito mais antiga do que você pode imaginar, ok? A busca pela qualidade acompanha praticamente o desenvolvimento da civilização humana. Você tem até hoje no mundo marcos históricos, monumentos, eles podem estar depreciados pelo tempo, eles podem ter sofrido com a erosão, como as pirâmides do Egito. Você tem várias obras de artes espalhadas pelo mundo, algumas delas fazem parte das maravilhas da humanidade. Você vê essas obras de arte já desgastadas pelo tempo, mas você consegue observar algo que é comum a elas: um alto nível de qualidade aplicada. Mas como é que você conseguia isso? Você tinha que ter recursos de artistas, de artesãos, de escultores, de pintores, de pessoas especiais, porque a qualidade ela era obtida fazendo um produto por vez. É diferente de hoje, que você tem uma manufatura onde você produz centenas ou milhares de produtos simultaneamente. Um exemplo, um telefone celular. Você não faz um telefone celular de forma unitária. Você tem máquinas que montam diversos celulares simultaneamente. Então você não pode depender mais da qualidade executada por apenas uma pessoa, porque seria praticamente impossível você ter centenas de artistas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Antes a qualidade era obtida por um artista em especial, como por exemplo Michelangelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh, grandes pensadores da história da humanidade. Os fundadores do Egito Antigo, que tinham esculturas, que tinham as esfinges, eram fabricadas a parte mais grosseira por operários, manuseando barro ou manuseando pedras, como as pirâmides, mas depois elas eram esculpidas uma a uma. Você tinha a mão do artesão, do artista. Aí pensa comigo, o mundo evoluiu, os meios de produção evoluíram, como a gente vai ver, as revoluções industriais. Então se tornaria impossível eu manter o mesmo nível de qualidade no segmento feito em alta velocidade como se obtinha no passado. Aí a gente tem aqui, alguns exemplos: as pirâmides do Egito, as obras de artes gregas. Você tem um exemplo de Michelangelo, que foi um grande escultor, um artista que pegava uma pedra, um granito, uma rocha. No começo era uma rocha bruta, ninguém daria valor a uma rocha bruta. Depois se transformava numa obra de arte, que para o valor da época era muito cara. Só os ricos, só os faraós, só os reis possuíam peças de tanta beleza, de tanto capricho, que passavam meses ou anos para serem construídos. Estão me entendendo, gente? Então isso é a evolução da qualidade. Para você entender, a qualidade era desempenhada por pessoas especiais, por artistas que nasceram com aquele dom. Você vê aí esse Coliseu de Roma, que está bastante destruído pelo tempo, pela intempérie, por chuva, por sol, mas você vê ainda colunas inteiras com um nível de escultura nela fantástico. Se você visitar Roma, o Coliseu de Roma, você vai ficar impressionado com a perfeição. Você começa a pensar como é que o ser humano era capaz de fazer uma obra de arte dessa magnitude.
é o que a gente chama de qualidade, mas uma qualidade unitária, uma qualidade executada por pessoas especiais. Nós temos ciências na história, como a astronomia, como a física, como a química, como a matemática, como a geometria, que já eram utilizadas de forma rudimentar neste tempo para obter objetos semelhantes, mas se você me disse, com os equipamentos que nós temos hoje em dia de precisão, vocês vão ver que há diferenças grandes entre estes objetos, ok? Nós temos como exemplo o Código de Hammurabi. E quando é o Código de Hammurabi? 1700 antes de Cristo. Olha só, estou falando quase 2000 anos antes de Cristo. E olha como eles analisavam a qualidade. Esse código que tem nesse Código de Hammurabi mostra bem como os reis, como os faraós cobravam e exigiam a qualidade. Está lá escrito no artigo 25, parágrafo 227. Veja que interessante. Um código escrito quase 2000 anos antes de Cristo. Olha só o que diz. Se um construtor edificou uma casa, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. A história fala que esse é o primeiro código da qualidade. Estão me entendendo, gente? É interessante ou não é? A qualidade era exigida no nível tal de absoluta precisão que hoje em dia você vê prédio caindo, pessoas morrem, viadutos desabam, pontes desabam, pessoas morrem. E acontece o que com a construtora? Nada. Nós temos o exemplo daquela boate lá no Rio Grande do Sul que pegou fogo. Até hoje os donos são processados, Boate Kiss, e que não aconteceu nada. Pois naquele tempo, se alguém construísse uma edificação e ela caísse e o morador morresse, o construtor era condenado à morte. Veja como a qualidade era exigida. Hoje em dia alguém comete um erro numa fábrica e o máximo que recebe é a repreensão do chefe. Está entendendo como a qualidade era exigida e a pessoa pagava com a vida caso cometesse um erro? Não é interessante saber disso? Pois a história da qualidade começa desde esse tempo, antes de Cristo. Não é legal, gente? A qualidade, ela acompanhou as revoluções industriais. Vamos dar uma pequena pausa. Você respira, toma um cafezinho, se levanta. Nós vamos observar agora a qualidade entrando nas 4 revoluções industriais. E você vai ver como a qualidade passou a ser cada vez mais exigida. Vamos continuar falando da breve história da qualidade, falando de marcos divisórios, ok? Que a gente chama de disrupturas. Disrupturas é quando algo acontece em escala global, que ela muda o comportamento da sociedade. Nós temos várias disrupturas relatadas ao longo da história, tá? As 4 revoluções industriais, as 2 grandes guerras mundiais, a peste negra, grandes epidemias que assolaram o mundo, concordam que houve um impacto na sociedade. Para você entender que palavra é essa, disruptura, é quando algo vem de forma abrupta e muda o comportamento, como a pandemia do coronavírus. Esse vídeo, essa aula está sendo gravada em 2021, estamos em outubro de 2021, várias pessoas já tomaram até a 3ª dose da vacina. Você pode estar assistindo esse vídeo daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, pois saibam que nós ainda estamos em protocolos de segurança para evitar a proliferação dessa pandemia do coronavírus. Ainda estamos em restrições,
em vários ambientes, como partidas de futebol, não pode ter aglomeração. Só para você se situar na história, estamos no final de 2021, ok? É um exemplo de disruptura. O mundo mudou com a pandemia do coronavírus, mudaram-se os comportamentos. Mas focando aqui na primeira revolução industrial, nós temos 3 invenções que foram marcos, que foram divisores entre o trabalho artesanal e o trabalho que passou a ser executado após a primeira revolução industrial. O que é que marcou de maneira mais significativa a primeira revolução industrial? A invenção da máquina a vapor. Pense comigo, antes o trabalho era artesanal, o trabalho era feito peça por peça. Tinha o chamado artesão. Por isso que era chamado um trabalho feito de forma manual, era chamado artesanato. Você ia construir uma mesa, construía uma a uma. Você ia construir uma cadeira, uma porta, um tecido para o lar. Você fabricava um a um. A operação fabril, a manufatura, não era em grande velocidade. Quando muito, era manuseada pelo ser humano. A força motriz era animal. Você tinha empresas que movimentavam as máquinas por tração animal. Uma moenda, por exemplo, você já deve ter visto em algum filme antigo. Uma moenda é uma roda que está circulando, por exemplo, fabricando farinha de mandioca. Como é que você quebrava a mandioca? Um boi, um cavalo, um jumento, ou mesmo escravos. Na época da escravatura, por que existia tanta resistência à libertação dos escravos? Porque os escravos representavam a força motriz das empresas. Nem de longe hoje se concorda com a escravatura. Mas para vocês entenderem, antes o trabalho era artesanal. A colheita, o plantio, a irrigação, era toda feita de forma artesanal. E com a invenção da máquina a vapor, essa força motriz, ela foi multiplicada. Vários cientistas que estudam a primeira revolução industrial, eu mesmo já estudei em profundidade, não é o foco desse curso, só estou passando para você entender, disse que processos fabris aumentaram até 5.000 vezes. Vou lhe dar um exemplo, como é que se costurava uma roupa. Você tinha que colher o algodão, tá vendo aí uma algodoeira? A invenção da máquina que debulha o algodão, que faz a ceifadura mecânica do algodão, é uma invenção da primeira revolução industrial. Antes o algodão tinha que ser colhido à mão. Então só o fato de você inventar uma máquina que fizesse a colheita do algodão já representou uma disruptura, porque o algodão, imagina uma plantação de algodão enorme, você tem que tirar cada capucho de algodão da planta. A demora que era isso, está me entendendo, gente? Para pensar, você tirar cada capucho de algodão. E eu vou trazer uma característica do algodão que você pode não saber. Esse capucho de algodão era cheio de semente. Então, além de você colher o algodão, a pessoa tinha que manualmente recolher a semente do algodão, separar a semente do fio, para depois fazer o novelo de linha, para depois fazer o tear. Você tinha que tecer o tecido, montar a trama, fios horizontais e verticais. Então, a debulhadora do algodão, olha que coisa interessante, pouca gente sabe disso. Foi-se inventada uma máquina para tirar a semente do algodão em alta velocidade. Mas por quê? Por causa do advento da máquina a vapor. Tá me entendendo?
A máquina a vapor veio também transformar os meios de transporte. Imagine, gente, que a produção para ser escoada para as cidades mais longe, elas eram escoadas de que forma? Em carruagens movidas a animais, a cavalo, a jumento, a boi. Então era um movimento lento, a mercadoria demorava para chegar nos centros de consumo. Com a invenção da máquina a vapor, você veio a ter o trem a vapor. Aí foi implementado outros tipos de fábricas. As fábricas dos grandes siderúrgicos, que vieram a construir os trilhos de trem. Um dos grandes fabricantes, um dos grandes industriais dessa época, era Beto Rockefeller, que tinha várias siderúrgicas, construindo trens e trilhos. Então houve um incremento na produção em segmentos que antes não tinham. Os navios, como é que eram movidos os navios? A vela ou a remo, tinha força humana movimentando os remos. Você já deve ter visto vários filmes antigos que mostram os escravos no subsolo, nos porões dos navios, movimentando o remo, ou a ar, impulsionando as velas. Com o advento do navio a vapor, essas pessoas foram substituídas por caldeiras. O que são caldeiras? São verdadeiras panelas de pressão que você joga madeira, a madeira queima, gera vapor e aquele vapor movimenta turbinas que movimentam uma roda d'água atrás do navio, que vai impulsionando o navio. Você está vendo como a primeira revolução industrial mudou a face da humanidade, porque esse movimento também chegou nas fábricas. Antes, a costureira, ela traçava o tecido numa máquina movida a pedal. Você concorda que no começo da operação a pessoa tinha uma força nas pernas? Imagine depois de 8 horas, 10 horas, 12 horas de produção, como é que estava o movimento dessa máquina? Evidentemente que a pessoa tinha sofrido exaustão, a pessoa estava exausta, estava fadigada, que a gente chama fadiga humana, ou seja, a máquina era mais lenta. Quanto mais tempo a pessoa passava trabalhando, mais lenta se tornava o movimento. Estão entendendo agora por que a primeira revolução industrial é um marco significativo que veio multiplicar por milhares de vezes as capacidades produtivas? Tem até o filme de Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, eu acho que todo mundo já assistiu, que aparece ele de forma cômica, caminhando entre as engrenagens das máquinas. Ali já era uma máquina movimentada a vapor. E se você tiver curiosidade, você assiste esse filme no YouTube. Você vai ver que tinha lá o mestre da fábrica abrindo o vapor para aumentar a velocidade da máquina, fechando o vapor para diminuir a velocidade da máquina. É uma máquina tipicamente movida a vapor. Mas a ciência evoluiu. Depois da máquina a vapor, veio o quê? A segunda revolução industrial. Ok, minha gente? Vamos ver no próximo tópico a segunda revolução industrial, ok? Fica comigo.